Em relação ao primeiro campeonato mundial de Morgante e Jiu-Jitsu, como é que ele vai ser? São 3 dias, o que vai acontecer nesses dias? Então, no sábado, né, no dia 9, nós teremos um festival que nós chamamos de Meeting Internacional, onde as crianças vão competir entre elas. As crianças até 15 anos, todas receberão medalha de ouro, embora nós tenhamos o primeiro e segundo colocado, né? Então nós temos o primeiro e o segundo, e todos os outros serão terceiros colocados nessa competição. Porém, todas as medalhas serão de ouro, né? Então nós teremos esse grande festival que acontecerá, e depois nós entraremos com as categorias de grappling, submission, kata com armas e os jogos militares, que é uma grande novidade. Inclusive essa competição ela está sendo feita no círculo militar, porque pela primeira vez nós vamos fazer um campeonato de arte marcial voltado para o público militar. E como é que vai funcionar isso? Eles vão fazer uma defesa pessoal, eles vão receber nota, depois eles vão para a modalidade Morgante, eles vão lutar, e caso essa luta termine empatada, o que vai desempatar são os pontos da defesa pessoal. Então é uma regra muito interessante, que é chancelada pelo Comando Militar do Nordeste, né, através do Major Harrison Aconforado, que é faixa preta da nossa modalidade e acabou colocando a nossa modalidade dentro do Exército Brasileiro. Então nós temos esse ponto, nós temos na Marinha, através do Sensei Serafim, no Rio de Janeiro, né, no 1º Distrito Naval, também onde as pessoas treinam, e em Recife também no Clube das Águias, dentro da aeronáutica. Daí o fato de nós trabalharmos tanto com as forças militares, né, surgiu a ânsia de fazer uma competição assim. No domingo nós teremos o Morgante Jiu-Jitsu mesmo, né, iniciando com as faixas pretas e depois na categoria faixa colorida. E na segunda-feira nós teremos o Campeonato Brasileiro por equipe de academia, onde nós teremos lá qual academia será a campeã brasileira. Então nesses 3 dias nós acreditamos que nós vamos contemplar tanto os alunos faixas coloridas, quanto os faixas pretas, quanto por equipe, para que todos saiam contentes aí dessa competição. Eu acho que você já falou disso, mas acho que valeria a pena reforçar. Do ponto de vista profissional, né, um professor disso, você pode dizer que é uma carreira interessante? É uma carreira interessante. Hoje nós podemos dizer que a média salarial hoje de um professor de Morgante Jiu-Jitsu é em torno de R$3.000. Não é um salário muito alto, mas é um salário para a média brasileira muito bom, né? Com uma diferença, né? O professor ele é o próprio patrão dele, né? Onde ele vai nas academias dá aula nas escolas, e é uma profissão honrada, né? Dificilmente você vai ver um faixa preta de alguma modalidade chegar numa festa e não ser notado, né? Então eu acho que nós, devido a esse trabalho de muitos anos que nós temos feito, acabamos ganhando esse status social, que eu acho que é muito interessante dentro da modalidade. Então eu acredito que não seja só o valor financeiro, é o valor agregado que a profissão traz para que esse nicho de mercado acabe se desenvolvendo cada vez mais. Obviamente a gente precisa de profissionais bem capacitados e a gente investe muito nisso, mas eu acho que o que faz o profissional ser bom e ganhar dinheiro é a qualidade que ele tem, e é essa qualidade que a gente investe neles e faz com que eles ganhem. Isso é um fato interessante, porque a gente pega um professor, por exemplo, que com 16 anos ele começa a treinar, e ele não tem dinheiro para comprar um tênis, né? E 6 ou 7 anos depois ele está comprando uma casa própria, tem carro. Isso para nós é um orgulho ter gente assim, né? A gente tem diretamente trabalhando aqui em São Paulo 50 famílias que vivem só de Morgante Jiu-Jitsu, ou seja, marido, mulher, filhos, escola e todo esse budget aí que entra no mercado, tudo isso pago pelo trabalho desses profissionais no Morgante Jiu-Jitsu. E se a pessoa vai trabalhar no exterior, como é que é? Aí ela ganha muito mais, né? As aulas na América, especificamente, e na Europa também, elas têm um nível salarial muito maior, né? Talvez pelo fato da classe média americana ter um nível maior do que a nossa classe média, né? Mas veja que o professor, na verdade, às vezes ele até ganha igual, mas ele trabalha muito menos. Numa academia, por exemplo, em que um professor aqui no Brasil ele precisa dar aula para 30 alunos, na América ele dá aula para 5 pelo mesmo valor. Então ele acaba ganhando mais porque ele trabalha por
com volume de alunos maior, e isso gera mais volume de dinheiro. Mas por incrível que pareça, em academias, o Brasil ainda é o grande celeiro. Brasil e Estados Unidos hoje concorrem no mercado de fitness, né? Ou seja, os Estados Unidos é o primeiro em número de academias, o Brasil é o segundo. Nós temos muitas academias, né? E a cultura da atividade física no Brasil é muito grande, né? Mas na arte marcial, a implantação de artes marciais em academias é maior do que nos Estados Unidos, ainda.